Talvez muitas pessoas vejam a neurociência como algo que é relevante na hora que você tiver algum aluno especial ou se você tiver algum problema neurológico, né? Mas não é bem isso, assim, neurociência é tudo. O que você sabe sobre neurociências? Quando ela pode ser aplicada à educação? Como utilizá-la na sala de aula? A neurocientista Nali Arévalo nos dá algumas pistas aqui e nos ajuda a entender um pouco esse assunto tão fascinante. Quanto mais a gente entende sobre como o cérebro aprende, mais a gente entende como isso pode se aplicar em vários contextos, né? E a resposta não é uma só, né? Mas eu acho que quando o professor, quando o educador tem essas ferramentas e tem uma compreensão maior, se sente até mais livre, né, de experimentar, porque assim, eu acho que tudo vem muito empacotado, né? Tudo vem muito, faça essa técnica que isso vai funcionar aqui, ou use esse método visual para quem gosta de aprender de forma visual. Tudo isso é balela, são todas coisas inventadas que não existem, não é baseado em ciência. Cada vez mais a gente percebe que o cérebro aprende de forma multimodal. É tudo dentro da mesma filosofia e cabe dentro do entender de como o cérebro funciona, que geralmente é com muitos inputs de vários estímulos diferentes, uma combinação de coisas, de ser criativo. Quanto mais criatividade você traz para a aula, melhor vai ser para todo mundo. Então, assim, tem várias ferramentas, né, que a gente pode aplicar, mas isso vem com o entendimento desse cérebro e como ele se desenvolve em todas as situações possíveis. Todos nós, neurocientistas e educadores, estamos aprendendo ao mesmo tempo e não é uma resposta só, são muitas, né? Então, acho que é interessante cada vez mais ter mais conhecimento para poder aplicar em todas as situações do tipo, né, possíveis. O neurocientista tem facilidade em transmitir esse conhecimento ao educador? Existe na nossa área um ditado, vamos dizer, todo mundo acha que tem uma ponte muito longa entre o cientista e o educador. O cientista não consegue trazer as informações para o educador de forma adequada e o educador não consegue acessar o cientista. Quase como se o cientista sempre só trabalhasse para ele ou para outros cientistas. E essa ponte parece ser ainda mais longa numa época de fácil propagação de informação com tanta fake news. Infelizmente, o que a gente observa é que nessa era de muita informação rápida, muita informação na palma da mão, o cientista geralmente tem bastante dificuldade em comunicar as informações de forma adequada, de forma cativante, né? Foi muito interessante perceber que, muito parecido com Europa, Estados Unidos, os brasileiros tendem a acreditar muito em neuromitos, né? Neuromitos muito básicos, né? Como que a gente somente usa 10% do cérebro, ou que os cérebros de meninas e meninos são diferentes, ou que têm capacidades diferentes, né? Meninos mais matemática, meninas mais arte. E também ideias sobre como o cérebro está organizado. Então, a ideia é que o cérebro estaria organizado de forma de criativo versus lógico, que isso teria a ver com os hemisférios e que os professores deveriam criar material e educar baseado nisso aí. De fato, tem muitos produtos que vêm sendo vendidos, né? E todos isso são neuromitos, isso não existe, não tem base científica. Então, por um lado, os brasileiros têm essa tendência igual afora, de acreditar em muitas coisas que podem ser até perigosas na sala de aula. Por outro lado, os brasileiros responderam muito melhor que outros países em algumas questões referentes a ensino de uma segunda língua, por exemplo. Tem uma tendência em alguns países, como na Inglaterra, de acreditar que se você ensina uma segunda língua para uma criança, você está atrapalhando o desenvolvimento. E o brasileiro já respondeu muito bem nesse sentido, que não é assim. A alfabetização foi outro ponto abordado nesta pesquisa. A gente teve uns resultados bem interessantes, que foi, basicamente, enquanto algumas regiões do Brasil pareciam ter melhor preparo, né, que outras, existiu algumas questões referentes à literacia, referentes à alfabetização, foram melhor em algumas regiões onde a gente percebeu que teve intervenções do governo, por exemplo, movimento para ensinar os educadores sobre esses temas. Então, enquanto a gente percebe uma certa falta de conhecimento, a gente percebe que algumas campanhas deram certo em algumas regiões. Então, quase como um raio-x do que está acontecendo, que ajuda a gente a pensar em desenvolver melhores programas. Por aí vai.